Oi, pessoal, super boas-vindas. Hoje a gente se reuniu aqui para ter uma daquelas conversas que movem cultura, negócio e pessoas. Nesse Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, a gente abre espaço aqui para falar sobre diversidade, liderança e tecnologia com quem vive isso todos os dias, dentro e fora das lideranças. Essa roda de conversa é feita por quem ocupa lugares de decisão, sendo com orgulho parte dessa comunidade. Antes, eu vou me apresentar. Eu sou o Jojo. Eu sou uma pessoa preta de pele clara. Eu tenho cabelos cacheados, eu tô de óculos, uma blusa preta e um blazer cinza. E eu sou coordenador de implementação aqui da GUP. E vou convidar quem tá aqui comigo para se apresentar também. Legal. Eu sou a Mariana Schaefer, eu sou head comercial aqui na GUP. Sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, e eu estou vestindo um colete bege, branco, por aí. Sou uma mulher de sapatão e é muito bom estar aqui com vocês. Olá, eu sou o Vini, eu trabalho aqui na GUP como head de design. Eu sou um homem pardo, de pele clara, meu cabelo é cacheado, eu tô usando óculos e tô com uma camisa branca aqui. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Olá, sou o Gui Bastos, sou gerente de marca aqui na GUP. Sou um homem gay, um homem branco, com cabelo curto. Tô vestindo uma camiseta branca e uma camisa listrada. E tenho uma barba clara, curta. Mari, você já sentiu que precisou esconder sua identidade para ser levada a sério no mercado de trabalho? Eu nunca senti que eu precisava esconder a minha identidade, mas muitas vezes eu tive receio de como que ela ia ser recebida, que eu acho que tem uma diferença, né? Eu tenho uma história muito curiosa do início da minha carreira, que eu estava trabalhando numa empresa e eu estava há poucos meses, assim, e aí a diretora para a qual eu respondia me chamou na sala dela e perguntou assim, você se relaciona com mulheres? Num tom meio sério, assim, tava só eu e ela na sala, ela de um lado da mesa e eu do outro, eu nunca mais vou esquecer isso. E aí eu falei, sim. E aí ela perguntou, e por que você não me contou? E a minha resposta foi, porque eu não achei que eu precisava. E de fato, eu não achei que eu precisava. E aí ela falou assim, você acha que eu sou preconceituosa? Aí eu fiquei... Começou a ficar muito estranha aquela cena pra mim, assim. E eu fiquei, olha, até agora... não tinha me vindo, né? Não tinha pensado sobre isso, assim. Mas, de fato, eu também não achei que eu precisasse falar. E aí ela começou a me contar como a irmã dela também era sapatão e tudo mais, e eu fiquei assim, legal. E aí eu saí daquela sala muito desconcertada, porque ali ficou muito evidente a diferença, né? E de fato eu nunca tinha escondido, mas também ninguém nunca tinha me perguntado, né? Ninguém me perguntou, você se relaciona com homens e mulheres? Eu teria dito com mulheres. Mas ninguém me perguntou, então... A partir dali, eu comecei a ficar com receio de como aquela informação seria recebida. Porque nenhuma das minhas colegas tinha sido chamada para perguntar se ela namorava E aí a resposta teria sido, um homem. Beleza, parece que... Né, eu sabia que eu não estava dentro da normatividade. Então, e mesmo quando... Essa história tem um quê de... Mesmo quando você não quer sair do armário, você precisa sair. Não basta ser você, né? Às vezes a gente só quer... tá ali trabalhando, né, ganhar o seu dinheiro, fazer sua carreira, ser quem você é. E ali ficou muito evidente, foi bem no início da minha jornada, assim, nas empresas, que esse seria um marcador que viria na frente, assim, que esse seria um marcador que apareceria, mesmo quando eu não levantasse a bandeira, porque eu tenho bastante orgulho. Mas, pô, às vezes a gente acorda às 7 da manhã, a gente quer ali fazer, sei lá, alguma outra coisa que não seja se colocar, né? Então eu percebi que esse marcador me acompanharia. E aí eu acho que esse é o grande trunfo, assim, do movimento, que é se orgulhar, né? Já que tem um movimento de repressão e tudo mais, a gente começa a se orgulhar mais. Eu jurei que tu ia falar alguma hora, assim, tipo... Aí ela falou, porque eu tenho interesse, não sei o que. Tirou do armário, tá fazendo uma série, sabe? Meu Deus. Não. E realmente, me deu um choque, assim, de... Eu lembro muito exatamente, isso já faz mais de 10 anos, assim, e eu lembro muito exatamente de mim, assim, na sala,
uma pessoa que tinha um cargo alto, tem um cargo alto, né, uma diretora e tal, do outro lado perguntando, você se relaciona com mulheres? E eu, sim. E ela, por que você não me contou? E eu fiquei, por que você não perguntou? Assim, né? Também comi pizza ontem. Por que eu deveria contar? Agora eu tô pensando em todas as coisas que eu deveria ter te contado e que talvez eu não te contei. Exato. Mas assim, não que eu não pensasse que talvez isso pudesse ser relevante, mas ficou muito, muito evidente que não dá para não... assim, que tá sempre uma coisa meio à espreita, né? Claro. Então ficaram sabendo, falaram para ela, e aí ela foi me questionar. Então, assim, é uma coisa de privacidade, né? Porque, de fato, assim, você namora, você não namora, sei lá, você fala se você quiser, né? Mas teve essa coisa que foi muito icônica, assim, marcou muito, foi muito, eu saí assim, eu fiquei, cara, eu uso até anel de coquinho, sabe? Não era óbvio isso? Quem precisa falar quando você tem um anel de coquinho, sabe? Muito bom. Gui, você acredita que o mercado mudou em relação à inclusão ou que a gente ainda precisa mudar? Como que você analisa o panorama, assim, atual de mercado com relação ao tema? Boa. Mari, acho que o mercado deu passos importantes no mercado assim, nos últimos anos, né? Quando a gente começa a comparar com alguns anos atrás, acho que a gente ganhou muito mais lugar de fala, acho que a gente conseguiu trazer muito mais consciência para o mercado sobre o tema, mas acho que a gente ainda está longe de um cenário ideal, assim. Acho que tem um dado, inclusive, que comenta que acho que 40% das pessoas LGBTs já sofreram alguma discriminação, algum preconceito no ambiente de trabalho, né? E aí também, recentemente, saiu uma pesquisa que fala que 1 a cada 8 empresas, né, pretende acabar com esses programas de diversidade nas suas companhias, né? Então, cara, eu acho que a gente tem uma grande trajetória aí pela frente para esse lugar de diversidade, equidade e inclusão, mas o que eu acho que ainda tem que mudar é como que as empresas e o mercado encaram esse assunto, né? Acho que não somente como uma pauta, como uma ação pontual, mas como parte da estratégia do negócio, assim, parte da cultura, parte do dia a dia, né? Então, eu acho que começa por aí, assim, né? A gente poder olhar ter um maluco um pouco de seriedade, de fato, né? De enxergar para esse assunto como, cara, isso aqui é parte do cerne, a gente está falando de gente, a gente está falando de algo que é essencial, que não é somente uma ação. Acho que é isso. Vini, como que a sua vivência pessoal influencia nas decisões que você toma como liderança aqui na GUP? Cara, como? Né? Como ela não influencia, né? Porque eu acho que não é só na GUP, porque a minha vivência no geral, assim, ela influencia tudo ao meu redor. Então, eu como um cara gay, é tudo, assim, do jeito que eu falo, do jeito que eu me expresso, as roupas que eu visto, os ciclos que eu me insiro. Então, não é diferente do trabalho, sabe? Então, toda decisão que eu tomo, geralmente, assim, pensando no meu time ou na minha evolução, jornada de crescimento e tudo mais, tem uma consideração bem intencional, assim, bem forte sobre o meu recorte de minoria de orientação, assim. Então, por exemplo, quando eu penso em criar uma nova vaga, como eu, como liderança, posso fazer uma diferença no mercado em trazer alguém que está em algum grupo de qualquer nível de opressão, sabe? A gente está falando hoje, ou nessa semana, nesse mês ali e tudo mais, sobre orientação sexual, identidade, coisas do tipo, né? Mas, assim, a gente tem outros recortes. Tem as sabe? intersecções, né? Perfeito. Total. E as intersecções, para mim, é o mais, sabe? A gente estava falando do dia lá em casa, assim, com uma amiga nossa, que é, tipo, a intersecção da intersecção. Acho que só faltava um outro marcador, sabe? Ela é uma mulher preta, ela é uma mulher que ela é obesa, ela tem bissexualidade também, sapatão, sabe? Tipo, é bissexual ali. Então você falava, será que é não binária? Tipo, as coisas ali. Então, quando a gente começa a pensar e entender que a gente quer fazer o mundo desse jeito, né, e colocar nesse lugar a minha marca, sabe? Sim. A minha diferença é essa. Então, ao trazer uma pessoa para cá, que aí eu acho que é uma diferença mais direta, de forma indireta, como é que os meus pares, essas pessoas, estão criando um ambiente muito inclusivo, que não é só chamar para festa, convidar para dançar, sabe? Legal. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que eu levo, assim,
no dia a dia. Dos pequenos detalhes do tipo, tem um cara que, o Rômulo, gente, meu cara aqui de produto na Gup, né? Eu só consigo chamar ele de Roma. Roma. Aí todo mundo começou a chamar ele de Roma, sabe? Eu chamar ele de gata vai ser um pulo. Assim, era pulo de palito, sabe? Porque ele entendendo que isso não é uma questão, não é pra, enfim, diminuir ou não tecer nada, sou só eu falando e eu me expressando, eu tô gerando um lugar aqui de acolhimento onde qualquer outra pessoa que tá me vendo como referência, não porque eu tô num status ou alguma coisa do tipo, mas assim, um cargo de liderança tem uma exposição, né? Que você queira ou não. Então você tem que se preocupar ali nos detalhes sobre como que você está sendo esse exemplo para esse lugar. Então, se eu estou contratando uma menina que é sapatão aqui agora, e ela entende que eu posso falar com esse linguajar, tipo, mais gay ou menos gay, menos, sabe? Óbvio, não vou falar isso para um cliente assim, tão na cara, ou alguma coisa ali do tipo, mas nas nossas interações, assim, é nesse tipo de intenção, até mais no macro, assim, que tipo de política a gente está querendo colocar aqui dentro da Gup que eu posso influenciar para abraçar e, de repente, essa decisão fazer o diferencial de mercado, como vocês estavam falando aqui nas últimas perguntas, né? Então, cara, é em tudo, assim. Eu nunca tinha pensado nisso, porque eu acho que é tão naturalizado hoje já entre a gente, mas, sei lá, todo mundo chama diva, amor, sabe? Isso aqui é uma coisa que já tá naturalizada, mas isso tem uma importância realmente, né? Muito. E a figurinha diva. Cara, é o nosso papel fazer o diva acontecer. Inserir o pack de memes de Gretchen. É nosso papel fazer o diva acontecer. Eu só vou ficar feliz se meu pai é diva. Total. E eu tava te escutando falar, e é isso, assim, né? Pra mim, ainda não é muito natural. Eu amo, né? Mas ainda não é muito natural. Eu ainda sou impactada positivamente por essas coisas do tipo, posso falar abertamente sobre isso. E não é um motivo de... E não é nem sobre represália, é não estranhamento. Isso. Beleza, porque, assim... Você não ser repreendido é meio legislação, né? Assim, a gente tem que partir um pouco dessa base. Mas não tem um estranhamento, assim, tava eu e minha namorada, fulana e a namorada, não sei o que, posso chamar a companheira, não sei o que, ou a fulana vem, ou qualquer outra coisa que vá nessa linha, assim, né? E isso é muito diferente, né? Do que a gente tem visto de mercado, ou quando a gente vai para ambientes mais formais, assim, né? E tu estava falando sobre a questão da liderança, e ao mesmo tempo que a gente, né, nós sendo pessoas que estão na comunidade LGBT e tudo mais, temos uma visão mais acurada para isso, o contrário também acontece, né? Por isso é tão importante representatividade, porque quantas pessoas que são lideranças e que são héteros, cis, enfim... simplesmente não pensam sobre isso, simplesmente não são afetados, né, e afetadas por isso. Então, não passa, não é, eu sou uma pessoa ruim, logo não vou contratar gays. Não, é só porque eu nunca pensei sobre isso. Eu não acho que elas não... Eu não acho, por que o Jojo não trabalharia com isso? Claro que ele trabalharia, assim, por que ele não se sentiria bem? Eu me sinto... Sim, você é um homem hétero, branco, que vocês se sentem bem na maioria dos lugares, né? Então, isso que você falou, o contrário também é verdadeiro. Eu acho que é por isso que junho é tão importante, né? Assim como todos os outros dias. Mas essa pauta é tão importante de ser debatida, né? Pô, eu vou dar um exemplo que eu acho que veio um gancho, assim, talvez a gente a gente consiga ter alguma interseção, assim, né? Isso que você falou na tua primeira pergunta, da naturalidade de falar sobre uma coisa dessas, pisar em ovos agora, porque eu não posso falar do meu namorado. Gente, uma pessoa que não consegue se abrir no trabalho, ela não vai conseguir dar o seu melhor. E não é que você tem que virar a minha melhor amiga, porque somos gay sapatão, ou tipo, tem acolhimento, não é isso. Mas assim, para performar o meu melhor, eu preciso estar bem. Porque do contrário, eu tô assim, aflito e muito tenso, porque agora eu não posso falar, porque eu tenho que dizer que ela que é minha noiva, porque eu namoro aquela pessoa. Você não é obrigado a sair do armário, mas quanto menos tensão você tem em torno do seu dia, as suas preocupações elas vão para um lado que pensando, né, no sentido de empresa, assim, realmente importa, né, que deveria... Pois cara, se eu tenho a naturalidade para falar de novo com o Roma, assim, dessa maneira, e não quero fazer piada, né, eu quero gerar um lugar de pertencimento, porque ele entende que ele vai ter que trabalhar com uma gay, vai ter que trabalhar com uma sapatão, ou com um hétero, ou com uma hétero, e a gente comunica de outras maneiras. Eu não tô falando num lugar sério ou não, posso usar ali uma brincadeira, um sticker, alguma coisa ali bem específico, né, da nossa comunidade,
mas eu não tô me preocupando ativamente em medir palavras que não sejam ligadas à minha comunicação. Eu tô me preocupando em entregar, de repente, o melhor conteúdo sobre design, sobre venda, sobre comunicação, sobre marketing. E é isso que eu tenho que me preocupar. E se a gente cria esse ambiente onde é muito tranquilo para você falar sobre o teu dia a dia com a tua esposa, com a tua namorada, com o namorado, namorada, e por aí vai, tá tudo certo. Então isso é muito importante. Acho que todo mundo já bem sofreu, assim, do tipo, caraca, eu não posso falar assim, arrasou. Eu vou lá no chat geral da empresa e falo assim, arrasou, gata. Não, porque quem tá, tipo, nem me conhece, já vi como um arrasou, sabe? Meme da Gretchen, gente. E as pessoas entendem, não é isso? Exato, exato. A gente fala um idioma LGBT. A gente não pode gostar de outros assuntos ali de futebol. Não, assim, claro, tem que dar uma claro. variada em futebol, sabe? Eu tenho que falar de diva pop. Eu tenho que falar de algum outro recorte ali e tal. E, tipo, a gente sai da heteronormatividade, assim, onde pode, vai um pouquinho ali, entendendo que o mundo é mais plural e que a gente arrasa, assim. É isso. Gigi, conta pra gente, então, um pouquinho como é que foi pra você, sendo parte da nossa comunidade, atuar num cargo de liderança. Eu acho que se fosse resumir em uma palavra, seria importante, né? Eu acho que eu cresci no ambiente cristão, né? Meu pai é filho de pastor, missionário, XPTO. E quando eu entrei no mercado de trabalho, eu tinha problemas de me assumir, né? Então, só que assim, cara, eu sempre fui uma criança super bicha, nitidamente, né? Que pegava as coisas da minha irmã, e Angélica, era muito Angélica, e peruca. E eu entrei numa depressão muito profunda, tipo, a única vez que eu trabalhava no varejo, né? E uma vez eu dormi no balcão em pé. E aí a Jenny era muito minha parceira, ela era LGBT até. E aí ela me chamou pra conversar, ela falou assim, Jojo, é o seguinte, ou você dá se aceita, ela falou com essas palavras assim, resumindo, né? Ou qual vida você quer viver, né? E aí, beleza, só que aí foi o primeiro step, né? Entender que tá tudo bem, só que aí tem um step do mundo corporativo, né? E aí tem um ponto de você entrar na empresa e você acreditar que é possível, porque você vai olhar pra cima e, poxa, é possível, né? É possível ser assim, é possível chegar lá. E, cara, não é fácil, né? Não vai ser. O meu caminho não vai ser igual da pessoa ali que XPTO que tá do meu lado, não vai ser. E tá tudo bem. E aí acho que essa virada, né, o que é difícil, é você acreditar. Porque tem um momento você para de acreditar. Né? E só se poxa, eu normalizei que... E eu sempre tive muita certeza onde eu queria estar. Sabe? Tipo, eu sempre falei, cara, eu quero chegar lá. Levou 5 anos. Mais 5 anos, 6 anos. Mas eu sempre falei, cara, eu quero chegar na liderança, eu vou conseguir. E só que nem sempre não acha você quer, né? Tem o todo. E tem questão de oportunidades, né? De acessos, questão financeira também. E então eu acho que para mim é muito importante, sabe? Porque agora acho que eu acredito muito que o meu grande propósito de vida é mudar a vida de pessoas que estão do meu lado, né? Eu não tô sozinho, tem muita gente do meu lado. E esse é o primeiro passo. Né? Acho que é igual você falar, a gente tem um poder de contratação, a gente tem um poder de mudança além do trabalho, mas as pessoas estão do nosso lado também, né? E acho que, cara, a gente é bom, né? Igual você falou. Então, se você é bom, a gente tem a oportunidade de tipo, cara, eu quero ter mais Jojos na empresa. E eu quero ser um Jojo na minha vida, quero que as pessoas pensem isso, sabe? Então, acho que é por isso que é muito importante, assim, cada dia eu genuinamente, assim, fico muito feliz, sabe? De tipo, cara, que bom, tá sendo bom. Eu tenho um time foda, meu time tá crescendo, eu tenho oportunidades de contratação e quem eu vou contratar, né? Então isso é muito importante, assim. Essa é a Jojo que a gente gosta. Essa é a Jojo que a gente gosta. Que linda essa história. Eu adorei essa história. É linda. Ô, Jojo, e você teve referencial, assim? Cara... Porque eu acho que tem uma coisa muito legal que a Mari comentou sobre... representatividade importa, né? Assim, a gente poder ter um referencial, poder chegar numa empresa, num lugar, e você ver que, cara, tem uma pessoa da alta liderança que é da comunidade, que é LGBT, que acho que isso tem um poder, assim, enorme de você poder se enxergar e ver que, cara, eu também posso ocupar esse espaço, né? Sei. Então eu acho que isso é uma coisa muito bonita, assim, da gente falar, assim, que eu acho que é como que a gente consegue o poder de se assumir, né, LGBT, de reforçar isso e dizer que outras pessoas também podem ocupar esse lugar, né? Então acho que isso tem
tem como falar que isso não impacta, né? E eu acho que até um ponto isso, Vini, que você trouxe de... Que eu acho que até se perdeu em mim em algum momento aqui na Gup de normalizar, né? De tipo assim, cara, já tá tão normal de coisas do que a gente tá fazendo aqui, a gente não valorizar de tipo, cara, Sim. né? Porque é importante, que são coisas importantes também. E porque eu acho que tem um momento do mundo corporativo que você só é a... Não, o Jojo é bom, mas ele é a bicha legal, né? Assim, ele vai ficar onde ele tá. Sim. O token, né? Ele é o token ali. E, cara, eu tive uma coisa muito séria, assim, tipo assim, cara, se eles querem fazer token, eu vou ser o maior token que eles quiserem. Tá tudo bem, só pra, assim, pra eu chegar lá e Claro. é isso, eu não vou conseguir mudar nada de baixo. Sabe? Porque senão você vai ser a pessoa reativa, você vai ser a pessoa... Não, a mudança pra mim, ela é de cima pra baixo. Né? Não adianta você estar ali e você querer ficar batendo na porta, né? Então, assim, cara, se eu crescer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser o token? Eu vou ser. Mas também, a gente também não vai ser token pra sempre, né? Eu tenho, tempos e movimentos ali. Claro. E aí, quando eu vim pra Gup, eu tive muito apoio de... Acho que tem essa questão de você ver, né? Mas, por exemplo, de CS, né? Cara, a vice-presidente era a Dedila, que era uma pessoa ali, sapatão, né? Acho que todo mundo acreditou muito, assim, apoiou. Eu recebi mentoria. Então eu senti que, tipo assim, cara, a galera tá acreditando e eu vou conseguir chegar lá, sabe? Então acho que isso foi importante, assim. Lindo. Então, mas antes dessa experiência na Gup, você já teve alguma pessoa que era referencial, assim, de liderança ou algo do tipo, assim, de cargos mais altos, né? Que eram da nossa comunidade? Não. Não teve? Você teve, cara? Eu fico pensando também. Tem uma coisa que me marcou muito, e é super recente, e é aqui na Gup, que eu tava entrevistando uma pessoa e eu adorei essa pessoa. Eu falei, nossa, super legal e tal. E aí eu perguntei alguma coisa, assim, sobre a vida, né? Tu mora onde, né? Fiz algumas perguntas assim. E aí ele me falou assim, eu perguntei por que queria sair. Eu lembro, porque parecia um lugar muito legal, assim, tava uma coisa meio boa, a remuneração era boa, tava atingindo meta. Eu falei, mas por que tu tá querendo sair? Assim, me explica um pouquinho mais, quis investigar mais. E aí ele falou assim, Mari, eu sou um homem trans. E eu não tenho espaço pra falar sobre isso na empresa que eu tô, e eu não quero mais isso, assim, eu não quero. Então ele tinha resultado, tava mandando bem, tava bem empregado, ele não, assim... E aí eu falei pra ele, nossa, eu não esperava essa resposta, assim, né? E aí ele falou, é a primeira entrevista que eu falo sobre isso. E, cara, aquilo me pegou tanto, tanto, tanto. E aí eu falei pra ele assim, mas tu comentou com as outras pessoas? Aí ele falou, não, eu não comentei porque você é uma pessoa que eu sei que acompanho no LinkedIn, eu sei que você é LGBT. E como você se posicionou já na hora, como uma mulher, sapatão, que preza por isso, eu me senti à vontade pra falar. E aí, cara, eu me arrepio toda. Muito legal. Porque é isso, assim, não é... Poxa, a pessoa ter aquele momento da existência dela, onde ela pode ser ela, e dizer assim, eu quero sair desse lugar porque não permite ser quem eu sou, porque eu não consigo falar sobre isso. E assim, ele vai querer chegar e falar pra todo mundo, não, mas talvez ele queira falar em algum momento e ele não quer que isso seja um problema, assim. Perfeito, peso, né? E aí ele, que era muito o que a gente tava falando, né? E aí ele citou várias coisas da marca da Gup, né? E ele falou, cara, e aí eu vejo a comunicação da Gup, eu vejo como isso é importante, assim, e aí por isso eu decidi te falar. E, cara, aquilo me pegou, assim, já tinha decidido, assim, mas eu senti que eu tinha uma responsabilidade maior, né? E é isso, assim, você vê realmente o trabalho como, né, e a carreira como potencial transformador de vida, que me parece que é muito o teu relato, assim, né? Cara, eu queria chegar nesse lugar porque eu queria impactar vidas, então tem um propósito muito grande ali vinculado, né? Então, cara, super deixa o coração quentinho. Você teve, Gui, algum Muito líder? legal. Alguma líder? Cara, eu acho que eu sempre tive boas referências, assim, tanto de mulheres lésbicas como homens gays, assim. Mas eu acho que eu aprendi muito sobre, acho que abrir portas, assim, né? Acho que além de tomar a consciência né, do meu lugar, do meu impacto, de também levantar essa bandeira de alguma forma. Acho que tem uma responsabilidade nossa aqui né, acho que além de entender a nossa influência, mas também
constantemente se lembrar disso, de que, cara, acho que tem um trabalho de levantar essa bandeira, de ser, né, o advogado um pouco desse aspecto, assim, né? Que eu acho que isso constantemente a gente deve lembrar disso, assim. Total. Né, porque a gente ocupou esse espaço que está dominado. Sim. Né? Sim. Acho que tomar essa consciência e levar isso adiante, então acho que é isso. Mari, então, seguindo aqui no papo, né, diversidade é a nossa pauta e é um valor muito importante aqui para a GUP, né? Como você vê a aplicação disso no seu dia a dia? Hoje eu tenho muita tranquilidade em dizer, porque é um fato, mas também é um motivo de orgulho, já porque a gente está em junho, que todas as pessoas do meu time têm algum marcador de diversidade, assim, sejam pessoas com deficiência, sejam pessoas racializadas, sejam pessoas com uma faixa etária que em geral não se contrata no mercado, enfim, então todo o meu time, 100%, tem um marcador de pessoas que foram minorizadas de direito historicamente, né? Então, e que muitas vezes não são vistas nesses espaços, que é o que a gente está falando aqui, né? Que muitas vezes você até encontra, mas ela não está num lugar de decisão. E aqui na GUP me parece que isso se torna muito mais fácil, ou muito mais natural, talvez fácil não seja a palavra. Porque a gente tem exemplos em todos os níveis, né? Então a gente não tem uma pessoa, um cargo específico que a gente contrata uma pessoa com deficiência, não. Um cargo específico que a gente tem ali uma pessoa que é gay, olha ali, a gente tem aquele gay, né? Não, a gente tem uma pessoa na área comercial, que é sapatão, a gente tem uma pessoa na área de produto, a gente tem uma pessoa na área de CS, a gente tem pessoas que lidam com o público, a gente tem pessoas que nunca vão falar com ninguém, e são pessoas pretas, elas não vão aparecer. Elas não vão servir de exemplo para a nossa marca ou qualquer coisa assim, mas elas são pessoas que fazem parte da nossa cultura, elas são resultado de uma ação verdadeira, assim, né? Então, para mim, na minha caminhada na GUP, isso é muito mais fácil e certamente é um dos motivos pelos quais eu tô aqui. Jojo, qual você acha que foi o maior desafio que você teve aqui na GUP, ou que você tem, inclusive, para possibilitar a inclusão de todas as letras da nossa sigla? Eu acho que esse é o ponto, né? A sigla ela é muito diversa. E, como liderança, a gente precisa aceitar que, mesmo a gente sendo de uma pessoa de recorte, a gente vai ter que entrar no detalhe, né? A gente vai ter que entrar no micro, que... Né, a gente vai ter uma pessoa ali que ela é de uma letra, outra pessoa de outra, que ela pode ser uma pessoa preta, enfim. E eu acho que esse é um desafio também da gente ser vulnerável nesse lugar, né? De tipo, cara, eu não sei lidar, né? Como que eu faço? Né? Tipo assim, óbvio também que você não vai ficar por outra pessoa, né? De, não, mas assim, cara, é novo pra mim, né? É a primeira vez que eu tô lidando com isso, então eu posso errar e ter cuidado também com os erros, mas eu acho que e pra a gente também, né? De olhar no espelho e a gente vai errar, né? A gente tem que matar todos os dias, como ser humano, não liderança, essas coisas preconceituosas dentro da gente, né? Então, acho que quando a gente tá no cargo de liderança, a gente tem muito essa coisa de, poxa, eu não posso errar, né? Mas a gente precisa entender como, né? Não é que, vamos errar, né? Nesse lugar específico, passar um pano, assim, né? Mas entrar no detalhe, né? Entrar no detalhe de tipo, cara... É igual até você comentou, né? Tipo assim, cara, eu sou gay, a gente vai ser... não, sabe? Sim. Tipo, aí às vezes também são pessoas diferentes, né? E eu acho que esse detalhe é muito importante, né? De tipo, não esquecer de entrar no detalhe e que a gente não sabe de tudo. E acho que nem sei se um dia a gente vai saber, né? Perfeito. Mas usar essa jornada com essas diferentes letras da sigla, né? Às vezes até começou com a mesma letra que você também, mas como aprendizado, né, também, e Legal. Pra ir construindo uma jornada geral, assim. Eu tô falando, eu fiquei pensando que esse é um tema bem recorrente em gestão de pessoas no geral, como as pessoas querem uma jornada de carreira mais individualizada, né? E tem tudo a ver, a gente tá falando, né, de orgulho, de diversidade, LGBTQIA+, mas tem muito a ver com isso. Eu sou um indivíduo
que daí eu posso, por Sei. exemplo, ser gay, mas eu sou mais acanhado, eu não performo aquela gay, Sim. povo animado, eu performo uma gay mais tranquila e tudo mais. Tá tudo Então, bem, né? exato, Vamos como que a gente... normalizar a feminilidade gay, por favor, gente. Tão mais fácil, cara. Aquela gay. Deixa eu ser aquela gay. Aquela gay. Vamos Aquela gay. normalizar A Jojo. as quietinhas, Deixa ou qualquer ser. outra coisa assim. Então, mas é isso, né? Da gente conseguir É. individualizar mesmo, Exato. assim, né? Ver como uma pessoa mesmo, sem singular. Eu tive uma, não sei se era uma liderança, mas assim, um outro trabalho, uma frase que eu aprendi que era assim: vamos aprender a abraçar algumas contradições. E aí ela é meio ampla pra mim, porque ela funcionou muito naquele contexto ali e tudo mais, que era tipo, a gente estava tentando consertar um indicador, mas aí outro diminuiu, sabe? Aham. Sim. Porque às vezes você estava investido num ponto ou em outro não, ali tá, mas não era sobre isso, era tentar fazer a diferença num recorte maior. Então às vezes você perdia uma pessoa, de repente, que, assim, dentro acho que assim, de todas as letras no geral de diversidade, vocês falando sobre identidade, orientação, algumas empresas olham a diversidade tipo, de uma maneira mais ampla ainda mesmo, né? Então assim, pessoas com deficiência. Às vezes você tem 1%, 2%, que significa uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, né? Sai uma, pode fazer uma super diferença em número, sabe? Perfeito. Aham. Mas você vai tentar achar a próxima pessoa, alguém ali que ajude a contribuir para um ambiente mais diverso de uma maneira geral, e nem sempre a gente vai estar com os mesmos e melhores indicadores em todos os níveis, sabe? Perfeito. Então, tipo, eu já trabalhei em uma empresa que era super para fintechs, e a galera tava falando naquele momento, e era tipo assim, sim, 7 anos atrás, não lembro, sobre como trazer e onboardar e receber e criar melhores ambientes de trabalho para pessoas trans. E isso não era um tópico do momento, assim, sabe? Pessoas trans sempre existiram. Mas eu acho que existem focos, talvez, que o mercado inteiro fale, sabe? Lembra, tipo assim, uns 20 anos atrás a galera tava falando sobre casamento gay, sabe? E hoje, de repente, a pauta trans, ela tá mais relevante para uma discussão, né? Então, assim, no meio do caminho, tem empresas que já estavam falando sobre isso aqui é muito legal. Então, se a gente olha para nós, para as nossas vivências, né, e tal, a gente está, acho que, elevando um pouco mais ainda, pluralizando o discurso, entendendo que errando e acertando, Sei. a gente está avançando com espacinhos, né, para pegar o que eu tinha falado lá no começo, né. Pô, já melhorou, mas ainda tem muita coisa para fazer. Cara, ainda tem muito. Meu sonho, a gente está falando ainda de uma minoria, mais minoria ainda, ou quem é mais marginalizado, de conseguir ter uma segurança para trabalhar sendo quem é, entendeu? Não necessariamente só com medo de usar o nome social, ou se preocupando com passabilidade, se a gente está falando sobre trans, se querem ou não querem, assim, ter algum nível dessa discussão relevante para o seu trabalho. Mas o ambiente está bom o suficiente para essa galera entender que eles, assim, tem as nossas boas-vindas, sabe? Nossas, quando eu falo, é a empresa, né? Tipo, e da comunidade de pessoas aliadas, todo mundo assim. Acho que é isso, né? A gente entender que a gente vai progredindo, sabe? E aí, vamos tentar fazer a diferença no máximo que a gente dá, mas tentar olhar para todo mundo, aprendendo que a gente vai crescendo. Vamos aos pouquinhos. Assim. Não é linear, né? Perfeito. Eu acho que é isso, não é linear, né? É uma coisa Eu já ouvi muita liderança também, até de empresas cool, assim, né? Falando que, tipo assim, beleza, eu sou uma hétero parceira, né? Mas assim, mas tem medo. Eu já vi de pessoas LGBTs também falando, sabe? De tipo, dependendo do recorte, eu tenho medo porque a pessoa vai chegar e como que vai ser, né? Então, eu acho que é que é isso, cara, eu quero ter pessoas X aqui na minha empresa. Mas a gente também tem que, tipo assim, a gente tem que saber receber, né? Como liderança. E quem tem ali, como que eu vou, né? Espalhar essa palavra dentro, internamente também, de tipo, olha, né? O que eu tô fazendo ali, como é trabalhar. Porque eu acho que isso é tipo, cara, imagina, se você é uma pessoa de acordo, você tem uma liderança ali trash, né? E acho que entra esse nosso papel, assim, de tentar mapear e sacar o que pode ajudar para a pessoa ser melhor recebida, ter performance melhor, não que a gente tá, capitalismo, isso aqui, assim, cara, vamos criar um ambiente bom para todo mundo, sabe? Entender que a gente vai quebrando ali aos poucos, e aí eu acho que com mais experiência a gente consegue sacar um pouquinho melhor o que é o detalhe para poder fazer uma diferença, sabe?
Tinha uma pessoa né, na empresa anterior que eu trabalhava que ela falava assim, cara, mas eu tenho muita dificuldade em utilizar a linguagem neutra. Aí eu, Peraí. vamos lá. O que você acha que é a linguagem neutra? Tipo, tudo você tem que usar um artigo diferente no final? E se você só, em vez de usar, sei lá, sobre a pessoa, falar sobre, sei lá, o sentimento, alguma coisa do tipo, sabe? Tipo assim, nossa, você tá linda hoje. De repente você fala, caraca, que estilo foda, sabe? Uhum. Nossa, que roupa estilosa, entendeu? Num ambiente, sim, só mais descontraído, ninguém tem que falar da roupa de ninguém, é meio de trabalho, mas tipo, é um exemplo. Deu um assim. exemplo aí. Vou pensar em outro, tipo assim, você é Mandou super muito bem na talentosa, reunião. você mandou muito bem na reunião, sabe? Nossa, Jojo, você é um cara, o teu, tipo assim, que fala incrível, sabe? E tá tudo bem, você já tá incluindo as pessoas. Sei. Claro. Né? Aí você vai fazendo uma diferencinha aqui, tipo, nesse exemplo. A outra pessoa tava falando assim, mas aí como é que eu vou acertar, tipo, o pronome da pessoa? Aí vamos no básico. A Xuxa, qual é o nome dela? Xuxa. Eu falei, não, é Maria, não sei o que lá, Meneghel, lá. Você já consegue chamar ela de Xuxa, né? Consigo. Beleza. Vovó Mafalda, pra quem é mais antigo, né? Você tem algum problema de chamar uma pessoa que é um artista ou alguma com o nome que ela escolher? Sim. Tá tudo bem, dá pra falar isso numa boa. Ah, mas ela se apresenta... Vai na tua memória, ela se apresentou como? Exato. Como você quer tratar ela? Você gostaria de ser tratado assim, dessa maneira, ele sabe? E você começa a ir quebrando e ajudando a entendendo que você tem que compor uma parte de aliados, assim, também, sabe? Sim. Pessoas, alianças tem que ser muito grande, sabe? Pra você ir quebrando isso, todo mundo vê a mágica que é de pluralidade, assim, né? Claro, acho que isso fez a diferença. E até falando disso, uma pergunta pra você, Gui. Por que a gente tem que olhar, né, a diversidade não só como uma pauta social, né, e sim um impacto no negócio? Jojo, acho que passa por times diversos serem muito mais plurais, né? Assim, quando a gente tem gente diferente, com diferentes repertórios, diferentes bagagens, diferentes pontos de vista sobre a mesma, né, sobre o mesmo aspecto, sobre a mesma coisa, cara, acho que tem muitos ganhos aí, né? Acho que a gente está falando de inovação, a gente está falando de pensar diferente, a gente está falando de capacidade de resolução de problemas, né, a partir de vivências muito diferentes. Então, eu não tenho dúvida que, né, e, de novo, né, dados e fatos já trazem isso, que times diversos impactam o resultado de negócio, né? Porque são mais plurais, são mais aptos à capacidade de resolução de problemas, são mais aptos à capacidade de inovação. E aí volta aquele ponto que eu comentei, assim, né? Acho que no momento que as empresas começam a entender que, cara, isso aqui não é somente um programa, né? E isso é algo que faz parte da estratégia, da cultura, do jeito de ser e fazer, né? Que não, a sensação que eu tenho é que é muito míope essa visão de pensar que existe um futuro, né, mais amplo em que a gente convide mais pessoas para fazerem parte dele. Assim. Acho que ele é muito pequeno esse pensamento, né? Então eu acho que quando a gente começa a pensar em progresso, né, a gente começa a pensar num ambiente, né, de futuro, de fato, cara, acho que me parece que ele é muito mais diverso, muito mais inclusivo, né, em que diferentes pessoas fazem parte disso. Então, acho que passa por isso. Vini, se você pudesse mandar uma mensagem, né, para essas lideranças que estão começando agora, qual seria essa mensagem? Tá. Eu costumo falar em algumas situações assim, sobre liderança, que liderança geralmente tende a ser um cargo um pouco mais solitário, assim, né? Porque a gente tem um pouco de dificuldade de expor algumas situações, por falar de pessoas, né? Futuro e tudo mais, assim. Então, pegando nessa ótica, acha o teu espaço de confiança para você entender que, enquanto uma pessoa LGBT que tem algumas decisões a tomar e a diferença na vida de algumas outras, assim, você tem que estar amparado e não só se isolando, sabe? Acho que essa é uma diferença muito boa que a gente tem, até dentro do poder da nossa comunidade, de uma maneira geral,
de não sentir naturalmente isolados dentro dela, sabe? A gente deveria buscar esses nossos apoios, entendeu? Uhum. Não precisa ser tipo assim, só a sua amiga sapatão, a sua amiga não binária, sabe? Tipo, não é nesse sentido, assim. Falei até amiga não binária, tipo, sua amizade não binária, tipo, você deveria estar entendendo que existe uma fortaleza nessa união, sabe? Eu acho que a gente consegue entender que isso é super importante, assim. Esse eu acho que é o primeiro ponto que eu falaria. O outro ponto é entender que a gente faz a diferença. Então, assim, organiza suas ideias e tenta ter um plano para, com apoio, você conseguir aplicar isso. Eu acho que a última coisa que eu falaria, assim, é não tenha vergonha, se possível, né? Porque eu acho que é um privilégio para algumas pessoas, tipo assim, nós 4 aqui falando hoje, certamente temos esse privilégio, assim. Mas não tenha vergonha de contar a sua história, sabe? Não. Porque eu acho que é ela que te trouxe até aqui e que vai fazer diferença para você, junto com esse grande núcleo de apoio, conseguir aplicar o que você entende que vai fazer o diferencial no mercado. Ou na vida dessas pessoas, ou no setor que você trabalha, ou na empresa, em resultado ali e tal. E compor isso de uma maneira muito interessante, assim, sabe? De poder contar essa história, poder, de fato, cara, botar tua marca no jogo, assim, sabe? Acho que é isso que eu falaria. Perfeito. Mari. Essa também é pra mim? Vai. O que eu falaria pra liderança que tá começando? Tem uma frase muito clichê, cara, que dizem que é do Mahatma Gandhi, mas eu não faço a menor ideia se é dele mesmo. Dei um Google aí, vejam se é. Mas seja você a mudança que você quer ver no mundo, assim. Então, e pra mim... Foi da Gretchen. Nossa, eu demorei, eu fiquei assim. Gretchen, pensadora contemporânea. Eu demorei. A Pablo diz. A Pablo sempre diz que... Mas a gente tem falado aqui, e a gente também faz parte de um recorte de geração ou de tempo, né? Enfim. Mas a partir do momento que você é aquela pessoa onde a outra pessoa pode se espelhar, ou a outra pessoa pode se ver, ou a outra pessoa pode, quiçá, confiar. Porque às vezes você não vai contemplar todas as coisas do rainbow, né? Mas ela sabe que você é uma pessoa que ela pode confiar, você já tá fazendo uma diferença brutal, assim, né, na vida da pessoa. Então, você é aquela pessoa que fala... Bate no peito, seja quem você é. E aquela pessoa que bota pra cima, assim, tem outra frase que é: pessoas são feitas pra brilhar. E que é isso, assim, quando eu imagino uma empresa, né? Eu imagino um cenário de várias pessoas super tensas, e super, não posso vir com aquela roupa, eu não posso falar desse jeito. E aí eu imagino um outro cenário que é um monte de gente muito mais leve, muito mais relaxada, muito mais... Qual que você quer ser? De qual lado que você quer estar, assim, né? Sim. De qual lado que você quer... É aquele que oprime mais ou é aquele que é agente de mudança, né? Então, pra mim, eu acho que esse é o questionamento, assim. E aí o como, galera, é perguntando. O como é a gente dar um jeito, assim, né? Vai estudando, vai perguntando pra pessoa mesmo. Você é uma pessoa trans, né? Qual que é o pronome? As pessoas, elas são abertas, né? Agora, eu acho que a intenção... Acho não, né? A intenção é o que realmente move as ações, assim. Eu acho que não vou chover uma olhada, acho que ele já falou muita coisa, né? Mas acho que se fosse poder falar em poucas palavras, seria... Vai com calma, externamente. Mas vá com garra, mindset, vai com garra internamente, sabe? Aí pra você depois conquistar o seu lugar e transformar o lugar que você tá. Boa. Você, Gui? Cara, acho que a minha passa por um pouco do que a gente falou aqui, né? De representatividade importa, assim, no fim do dia, né? Acho que entender que em algum nível você está influenciando alguém, ou você vai influenciar alguém. Às vezes você nem imagina, você está seguindo o seu dia normalmente, mas tem alguém, né, se inspirando, se espelhando, entendendo isso de você.
Eu acho que outra dica seria, se você pode abrir espaço para que outros venham, abra. Né? Assim, eu acho que passa por tomar consciência do lugar que se ocupa e convidar mais pessoas para fazerem parte, né? Então acho que isso é muito bacana, assim. Acho. E tem um ponto que nós somos uma comunidade LGBT, que é e tudo, né, e tudo mais, mas pessoas aliadas são importantes. Com certeza. Cara, isso é uma das coisas que eu tenho pensado muito assim, muito. Porque eu até vi uma propaganda acho que do governo norueguês, eu não lembro bem, mas era assim, você entrar num carro que você pediu por um aplicativo e você ser um casal, 2 mulheres, sapatão. Putz, dá um medo, dá um receio, a gente, né, tem de ser um casal ali num carro com uma pessoa dirigindo. E aí você reconhece, você olha e tem uma bandeirinha e você já fica, poxa, que legal, cara, já pega na mão de novo. Eu vi essa campanha também, já, muito legal. né? Então assim, você tá lá no médico e aí você tem toda uma questão de falar sobre, e aí você vê que o médico ou a médica ou a pessoa médica tem um crachazinho assim com a bandeira. Essas sinalizações, esses símbolos, mesmo que você não seja uma pessoa gay, uma pessoa trans, uma pessoa, mas sinalizar que você tá desse lado da luta, né? De que você é uma pessoa que tá lutando com a gente para um mundo mais seguro. Para um mundo mais seguro, né? E mais igualitário, enfim, mais acolhedor. Protect the dolls. Brazilian dolls. Vai para o português. Proteja as bonecas. Proteja as bonecas. A gente vai botar um Brazilian A gente vai dolls. botar mistura. Pessoal, e para fechar aqui então, o que vocês diriam para quem acha que diversidade está na moda? Tipo, para quem diz isso, a diversidade, uma coisinha, está na moda. Não. O que vocês falariam para eles? Não tá mais. Passou. Agora é para quem quer mesmo. Eu diria, cara, que eu acho que essa pessoa tá ficando para trás, assim, né? Essa pessoa tá ficando no passado, né? De novo, assim, quando a gente olha, acho muito difícil a gente olhar para para progresso, para futuro, né? Sem falar em diversidade, né? Num país super plural que a gente vive, me parece muito complexo, assim, né? Então, acho que seria um pouco dessa mensagem, assim, de, cara, você tá ficando para trás, né? Acho que o futuro é diverso, colorido, plural. Que legal. Eu acho que é isso que você trouxe, né, Gui? Mas é porque a moda, ela passa e volta, né? Já a sua roupa, por exemplo, era uma coisa que poderia ser moda antiga e tá voltando agora, né? Não, mas é que eu tô falando que é vintage, Passando sei, num né? brechó agora. Mas eu acho que é um ponto da gente tomar cuidado pra não ser moda, literalmente, porque é uma coisa que vai e volta. Né? Da gente não falar só isso agora. Acho que é isso. A gente já vive muito isso aqui, mas tem lugares, pessoas e empresas que não vão viver, né? E é literalmente algo que é esse mês e vai passar e vai voltar depois e vira isso, né? E a gente, como liderança, a gente tem um poder de deixar isso vivo, né? Deixar isso recorrente na gente. Então, acho que é isso, não olhar isso como moda, porque não pode ir e voltar. Né? Vou perguntar para a pessoa mais estilosa aqui desse painel. Depois de ser zoado aqui, a gente vai direcionar o assunto, né? Talvez faz sentido, tipo, a analogia de assim, o que tá sempre na moda? Jeans vai estar sempre na moda. Jeans vai estar sempre na moda. Camiseta branca vai estar sempre na moda. Diversidade vai estar sempre na moda. É isso. Eu não sei se tem algo que vai estar sempre na moda, mas eu tenho certeza que os seres humanos são diversos. Então, a norma ela vai mudando, né? A Grécia Antiga era assim, o Egito era desse jeito, a sociedade contemporânea ocidental é assim. Isso vai mudando, as regras, as leis, mas a gente sempre existiu. A gente sempre existiu. Exato. Então, para mim, volta naquela lógica de que lado que você quer estar.
E esse é mais do que uma provocação, é um convite mesmo, porque são vidas aqui falando, né? São existências mesmo. Então, tem um lado das empresas, do resultado, mas tem um lado de todo mundo querendo existir do jeito que existe, né? Do jeito que e me parece que tem uma coisa de... E esse é um ponto, assim, que sempre me vem à cabeça. Você produz um shampoo, você produz um software, ou você produz um carro, ou um sapato, ou uma consultoria. Seu público são pessoas que são diversas. Se você não tem pessoas na sua empresa que representam essa diversidade, você não vai fazer isso bem. Você não vai estar conseguindo atender o seu cliente. E às vezes você pode ser a empresa que passa no jornal, o reconhecimento facial não reconhecia as pessoas negras. Por quê? Porque não tinha ninguém lá pensando sobre isso. Então, me parece que mais do que um tema para a gente falar em junho, ou para a gente pensar e colocar na parede de letras bonitas, é pensar que isso faz com que a sua empresa seja também sustentável e faça sentido para o público que você atende. A gente estava falando de moda e também estava falando do... Aí você falou, shampoo, seja o que a pessoa faz ali e tal. Talvez é saudade de mamãe, mas assim, Rihanna lançou, alguns anos atrás, 50 tons de base de maquiagem e tudo mais. E até então, ninguém estava falando sobre inclusão de tons de pele mais escuros dentro do lançamento inicial. Aí, o que eu falaria para essas pessoas que pensam que é moda, se eduquem. Mas se eduquem muito. Porque se hoje, por exemplo, tem blogueiras assim, lançando e tendo problemas com algo que já foi um referencial aqui, você, no mínimo, se não está entendendo sobre essa diferença que as nossas pessoas podemos fazer no mundo, você estar sendo contra a produção da sua empresa e contra o inimiga de resultado. Assim. Pô, pegando o que você falou, pegando o que todo mundo falou aqui, né? A gente faz diferença. Ter produtos, serviços, qualquer coisa que são mais inclusos significa atender mais pessoas. No final, ainda é sobre resultado. Resultado. O futuro é diverso, mas o presente também é. Então faça diferença hoje. Aprenda e coloque mais pessoas e com mais exemplos para a gente seguir criando coisas que são mais funcionais, assim, sabe? Que atendem a muita gente, sabe? Então, meio que isso, assim, amarrou, lembrei de mamãe, saudade do Antai, que ela não lança nada tão relevante. Ela vai fazer um show aqui. Para você que ficou até aqui e gostou um pouco do que a gente trocou aqui dessa conversa, compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe com outras pessoas também que acho que podem gostar de escutar um pouco do que a gente comentou aqui.